E aí, pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez com uma videoaula complementar para ajudar vocês no estudo com relação às doenças causadas por vermes. Quando a gente estava estudando o reino animal, principalmente nesses filos de animais popularmente conhecidos como vermes, né? E é importante a gente aproveitar aqui e falar, né, que esses animais que a gente chama de vermes são animais de corpo mole e alongado. E principalmente nos animais do filo plateumintes e nematoides, ou nematoda, né? Nós vimos alguns representantes que são parasitas. Isso é, que podem infectar o ser humano e causar doença. Percebi na avaliação que nós fizemos que vocês tiveram dificuldade nessa parte da matéria. Como será cobrado novamente na prova Sim 3 e também na nossa última avaliação, eu resolvi gravar essa videoaula complementar para que vocês tenham a oportunidade novamente de estudar essas doenças e arrasar nas nossas próximas avaliações. Então, a gente vai começar aqui com as doenças causadas por vermes plateumintos, que são aqueles vermes que a gente, além de saber que o corpo deles é alongado e mole, são vermes de corpo achatado. Dorso ventralmente, ok? E aí, nesse filo plateumintes, nós vimos duas classes onde nós temos representantes parasitas que causam doença no ser humano. A classe trematoda, onde o principal representante é o Schistosoma mansoni, também conhecido como equistossomo, que causa a doença extossomose. Aqui nessa imagem, a gente está vendo não um, mas o casal de Schistosoma mansoni. Geralmente, esses animais são dioicos, a gente tem macho e fêmea com dimorfismo sexual. A gente vê bem evidente aqui o corpo do macho, que tem duas ventosas, e o corpo da fêmea, que tem apenas uma ventosa. O macho é maior, ele abriga a fêmea dentro desse canal aqui, que é o canal ginecófago, ok? Quando a pessoa está infectada com os vermes adultos, essa pessoa está com extossomose. A extossomose, pessoal, também é conhecida como xistose ou barriga d'água, tá? E é uma doença muito comum aqui no Brasil, principalmente na região que a gente mora, aqui em Minas Gerais, mas também muito comum na Bahia e em vários estados do Nordeste. Como eu disse, a pessoa quando está doente com extossomose, ela tem vários casais de Schistosoma mansoni vivendo no seu corpo, principalmente no fígado, no baço, que é um órgão que vai estar na parte posterior atrás do estômago, aqui, nessa região que eu desenhei, e também nos intestinos, ok? Esses casais de Schistosoma mansoni, eles ficam copulando o tempo todo e a fêmea libera, principalmente essas fêmeas alojadas no intestino, liberam milhares de ovos que vão sair nas fezes das pessoas. Quando as pessoas defecam fora da rede de esgoto, esses ovos que são liberados nas fezes são levados pela água, principalmente das chuvas, e vão cair principalmente em lagoas e lagos. Importante a gente frisar que é só nesse ambiente de água doce e parada em grande quantidade é que os ovos vão eclodir a primeira larva do ciclo dessa doença, que é a larva ciliada miracídio, tá, gente? Então, esse daqui é o miracídio, a primeira larva do ciclo da extossomose. É uma larva bem pequenininha, como está aqui no meu slide, ela tem aproximadamente 150 micrômetros e ela é toda revestida de cílios, que vão permitir a natação dessa larva nesse tipo de ambiente de água doce represada.
Também é muito comum nessas regiões do Brasil que eu citei, que a ectossomose é prevalente, a presença de um molusco, tá? Um caramujo, da classe dos planorbídeos, do gênero Bionfalaria, tá? E somente nesse caramujo é que as larvas miracídio conseguem penetrar e vão se reproduzir de forma assexuada. E além de se reproduzir de forma assexuada, a larva miracídio no caramujo bionfalário, ela também sofre uma transformação e ela, então, portanto, se transforma em uma segunda larva do ciclo dessa doença, que são as larvas cercárias, que são muito maiores do que os miracídios. Vejam que elas têm aqui aproximadamente 500 micrômetros, né? Que é praticamente meio milímetro. Tá? Elas não são ciliadas, elas têm uma cauda que elas usam para nadar. Então, após essa transformação e essa reprodução assexuada, as larvas agora cercárias saem dos caramujos bionfalários e vão ficar nessa água da lagoa da represa. Quando o ser humano toma banho nesse tipo de lagoa contaminada com a cercária, as cercárias, presta bem atenção, são as cercárias que vão penetrar ativamente na pele do ser humano quando essa pele foi exposta durante o banho nessa água de lagoa. E nesse ato de penetração ativa, as cercárias acabam causando uma intensa coceira na pele da pessoa, mas aí já não tem mais jeito, galera. Essas larvas penetram na pele do ser humano, caem na corrente sanguínea e vão migrar para aqueles 3 órgãos que eu citei, para o fígado, para o baço e para o intestino. As larvas se transformam em vermes adultos, os vermes adultos se acasalam e a pessoa está contaminada com ictossomose. Vocês devem se lembrar que eu falei várias vezes que em algumas doenças a gente vai dividir e classificar os hospedeiros de acordo com a reprodução do parasita. E aqui na ictossomose a gente percebe que temos 2 hospedeiros. O ser humano, galera, onde o verme se reproduz de forma sexuada, porque está tendo cruzamento, né? É o hospedeiro definitivo. Enquanto que o caramujo do gênero Bionfalaria, onde o parasita se reproduziu, né, de maneira assexuada, ele é o hospedeiro intermediário. Beleza? Bom, essa doença, gente, é chamada de barriga d'água por causa desse principal sintoma, além de outros, né, como febre, dor, cansaço, anemia, perda de apetite. A gente tem vários outros associados à febre também. A gente tem como um sintoma da fase crônica o aumento dos órgãos nos quais o extossoma está se reproduzindo. E aí a pessoa tem um inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado e principalmente ao aumento do baço. E aí a barriga fica inchada, dando o nome de barriga d'água popularmente para essa doença, tá? Bom, rapidinho, medidas profiláticas, prevenção. Gente, toda doença em que o parasita vive no intestino do ser humano é prevenida com saneamento básico, mas nem todas são prevenidas com a higienização dos alimentos e tratamento da água. Somente aquelas em que a infecção do ser humano é por via oral. Vejam que na ectossomose, a contaminação do ser humano não se dá por via oral. Então, aqui, as medidas profiláticas são o saneamento básico, para evitar a contaminação das lagoas com os ovos do extossomo, controle biológico da população do Bionfalaria, que é hospedeiro e também importante ator para que o ciclo se complete, evitar tomar banho em lagoas desconhecidas, principalmente aquelas popularmente chamadas de lagoa de coceira no interior, isso é indicativo que elas estão contaminadas com cercária, e, obviamente, o tratamento dos doentes com a medicação oxinacmiquina, que vai eliminar os vermes adultos e vai impedir que essa pessoa transmita a doença para outros seres humanos, ok? Bom, outro verme parasita também do filo Plateumintes, ou seja, também um verme achatado ou subventralmente, é a solitária, que são aí a grande maioria de importância para o ser humano, pertencentes
ao gênero Taenia, tá? São vermes parasitas, como está aqui bem na imagem, bem achatados, são muito longos. A gente tem solitárias aí medindo aproximadamente 10 metros de comprimento dentro de uma pessoa doente. Elas não têm boca, tá? E elas não têm sistema digestório, porque elas absorvem os seus nutrientes diretamente do local onde elas vivem, que é o intestino de seres humanos, tá? O corpo da solitária é dividido em duas partes. A gente tem a região anterior aqui, onde nós temos o escólex, que é a região onde a solitária se fixa na parede do intestino, usando ganchos ou ventosas, e todo o restante do corpo da solitária é formado por vários segmentos que se repetem no sentido anteroposterior, que a gente chama de proglótides. As proglótides, cada uma delas apresenta sistema reprodutor masculino e feminino, isso porque as solitárias são vermes monóicos. Isso quer dizer que elas são hermafroditas. E faz todo sentido porque elas parasitam unicamente sozinhas um ser humano, então elas têm que se reproduzir sozinhas. Daí a obrigatoriedade, né, ou a não surpresa delas serem hermafroditas. À medida que a gente vai seguindo e distanciando do escólex, a gente vai percebendo que as proglótides vão ficando maiores. Isso quer dizer que elas vão ficando maduras, o sistema reprodutor masculino e feminino vai se desenvolvendo, elas vão produzindo os gametas, espermatozoides e óvulos, ocorre a autofecundação, porque só tem uma solitária do corpo da pessoa doente, e mais no final do corpo da solitária, a gente tem as proglótides grávidas, que estão repletas de ovos. Essas proglótides vão se desprendendo do corpo da solitária e vão sendo liberadas nas fezes de uma pessoa doente com teníase, ok, pessoal? Então aqui a gente tem novamente a organização do corpo da solitária, e aí a gente tem duas espécies de solitária que causam doença no ser humano. A gente tem a Taenia solium e a Taenia saginata. Como está bem claro aqui na imagem, a diferença entre as duas espécies está no escólex. Enquanto que a Taenia solium apresenta ganchos no seu escólex, a Taenia saginata não tem ganchos. A segunda diferença entre as duas está relacionada ao hospedeiro intermediário que cada uma delas passa durante o seu ciclo de vida e o ciclo da doença. Vejam que a Taenia solium é aquela Taenia que tem como hospedeiro intermediário os porcos, enquanto que a Taenia saginata é aquela que tem como hospedeiro intermediário os bovinos. E o hospedeiro definitivo das duas, no ciclo da teníase, é o ser humano. Aqui a gente vai ter duas doenças. Taenia solium e Taenia saginata podem causar teníase. E a Taenia solium pode causar uma segunda doença, que é a cisticercose. Prestem muita atenção, galera, para perceber as diferenças das duas doenças. Além das possíveis espécies de tênia, que eu já falei, a gente tem que perceber que teníase e cisticercose são diferentes pela forma como o ser humano pega a doença, a forma infectante do verme em cada uma das doenças e também os órgãos parasitados pelo verme em cada uma das doenças. Então, vamos prestar atenção para não errar dessa vez. Então, gente, a gente tem aqui na teníase a presença do verme adulto. Isso quer dizer que o que causa teníase é a presença da solitária adulta no intestino de uma pessoa. E, como eu disse, geralmente é uma só. O verme adulto parasita o intestino da pessoa, está ali retirando nutrientes da pessoa, por isso que causa emagrecimento, perda de apetite, dor abdominal, febre, desconforto abdominal, inclusive até sangramento das fezes, tá? Esse verme adulto, como eu disse, vai fazendo autofecundação, por isso que o hospedeiro, o ser humano, é definitivo, né? Porque ele está fazendo reprodução sexuada, mesmo que seja autofecundação, é uma reprodução sexuada no intestino da pessoa doente. À medida que esse verme vai liberando, então, nas fezes as proglótides grávidas, essas fezes, quando são eliminadas fora da rede de esgoto, essas fezes são eliminadas no ambiente e liberam ovos, né? Então, dentro das proglótides grávidas, esses ovos contêm uma larva conhecida como oncosfera, tá? Então, cada proglótide grávida está cheia de ovos dentro dos quais cada um deles tem uma larva oncosfera. Esses ovos, liberados nas fezes de uma pessoa doente, contaminam
os alimentos que são ingeridos pelos hospedeiros intermediários. Nesse caso, tênia sólido, ovos contaminam o alimento dos porcos, que ingerem os ovos oralmente. Tênia saginata, ovos dela, contaminam os alimentos dos bovinos. Os ovos são ingeridos oralmente por esse hospedeiro intermediário. No intestino do hospedeiro intermediário, as larvas oncosfera vão perfurar a parede do intestino e vão cair no sangue do hospedeiro intermediário e se transformam numa segunda larva, que é o cisticerco, que tem o escólex para dentro, tá? Então, isso aqui é o cisticerco. E a partir do sangue, os cisticercos no corpo aqui do hospedeiro intermediário, porquinho ou vaquinha, os cisticercos vão se alojar na musculatura desses animais, ok? E aí, na musculatura, na carne desses animais, o cisticerco se aloja. Quando esses animais são abatidos e a carne deles comercializada para o ser humano, caso essa carne seja ingerida mal cozida, esteja contaminada com cisticerco, vejam então que a gente tem que ingerir carne mal cozida com cisticerco. É que a gente pega a atenise, porque aí o cisticerco vai ser ingerido junto com a carne, vai passar pelo nosso sistema digestório, não é destruído no nosso estômago, e quando o cisticerco chega no intestino, ele vai soltar o escólex para fora e ele vira uma solitária. E aí a pessoa pegou atenise. Então, a atenise a gente pega ao ingerir carne mal cozida de porco ou de boi contendo cisticerco. E a gente tem tenise quando tem a solitária adulta vivendo no intestino da gente. Medidas profiláticas, saneamento básico, porque é um parasita intestinal, né? A gente deve cozinhar muito bem carne de boi e porco e evitar a ingestão de carnes com cisticerco, que são popularmente chamadas de canjica. Eu mostrei para vocês que esses cisticercos, eles costumam ter o tamanho quase de uma cabeça de palito de fósforo, tá? A outra doença pode ser causada somente pela Taenia solium. E aí vejam que somente a tênia de porco é a cisticercose. É o mesmo parasita? É, Rafael. Só que aqui a forma pela qual o ser humano pega a doença é diferente, tá? E o que vai infectar o ser humano não é o cisticerco, tá? E os órgãos onde o verme vai se alojar são diferentes. Então, vejam o ciclo da cisticercose, somente causada pela tênia sólida, a tênia que tem gancho no escólex. Pessoas com teníase, vejam, pessoas com solitária adulta no seu intestino liberam nas fezes ovos, porque liberam proglótides grávidas. Esses ovos, que tem aquela larvinha, a oncosfera, contaminam os alimentos do porco. A gente viu isso lá no ciclo da teníase. Porém, aqui está o pulo do gato. Às vezes, esses ovos contendo a oncosfera, que saíram diretamente nas fezes da pessoa com teníase, esses ovos podem contaminar alimentos e água que o ser humano ingere. Então, eu estou falando de legume, hortaliça, fruta, água de beber. E é aí que a gente pega essa cisticercose. Lá na Denise, a gente pegava quando comia carne mal passada de porco ou boi com cisticerco. Aqui não, gente. Na cisticercose, a gente pega quando ingere alimentos, hortaliças, frutas e legumes ou água contendo ovos de tênia sólida. E aí, quando a gente ingere esses ovos chegam no nosso intestino, e aí que vem, gente, a oncosfera se transforma no nosso corpo em cisticerco. Perfura a parede do intestino e o cisticerco vai se alojar em alguns órgãos do nosso corpo.
ele se aloja, como está nessa figura, no cérebro, ele também se aloja nos olhos e ele também se aloja no coração, causando uma série de problemas, tá? Aqui na cisticercose, a prevenção se baseia principalmente, de novo, no saneamento básico, porque é uma parasitose que começa o ciclo lá pela eliminação de fezes contendo proglótides grávidas repletas de ovos, mas aqui, higienização adequada dos alimentos e tratamento da água, seja por filtração ou fervura, previnem a cisticercose também. O tratamento dos doentes é muito simples, né, gente? É tratamento com vermífugo, a gente elimina a solitária do intestino. Beleza? Bom, seguindo aqui, não podemos deixar de falar para você que curte uma carninha de salmão, para você que gosta de uma comida japonesa, um sushizinho com salmãozinho bem cru, existe sim solitária de peixe, né? O Diphyllobothrum latum é uma solitária que parasita o salmão e que a gente pode pegar esse verme intestinal ingerindo a carne do salmão crua, tá? Então, não cobro esse ciclo, mas é importante vocês perceberem que a partir do salmão, que pode estar contaminado com larvas de Diphyllobothrum latum, o ser humano, quando ingere essa carne crua, né, ele pode estar ingerindo essas larvas de Diphyllobothrum latum e pegando uma espécie de teníase de peixe, né? E também a pessoa que contém esse verme no seu intestino transmite pelas fezes de uma forma bem semelhante ao que a gente viu na teníase, tá? Então, para você que estava aí feliz, achando que nunca ia pegar uma solitáriazinha, porque não come carne de porco e boi, toma cuidado com a comida chinesa e japonesa, principalmente sushi. E agora a gente vai mudar o filo, então agora a gente está falando de outro filo de vermes, os vermes nematóides, do filo nematoda. Também são animais de corpo mole, corpo alongado, mas são vermes cilíndricos, pseudocelomados, e com extremidades afiladas, tá? Bom, pessoal, lá na nossa aula presencial eu coloquei um quadrinho dessas doenças, mas agora nessa videoaula eu vou falar um pouquinho com mais detalhes de cada uma delas, tá? Ascaridíase é a primeira e a mais comum das doenças causadas por vermes, né? Era muito comum no Brasil aí na década de 50 até o final dos anos 90, né? Muitas pessoas tiveram isso, né? Pais de vocês, avós de vocês, né? E é uma doença causada pelo verme nematóide da espécie Ascaris lumbricoides, tá? Como todos os nematóides, essa espécie geralmente é composta por indivíduos dioicos, a gente inclusive tem dimorfismo sexual nítido, né? Aqui está a fêmea e o macho com aquele gancho usado para o acasalamento e geralmente os machos menores também. É um parasita intestinal, então quando a pessoa está com para quem não sabe, Ascaris lumbricoides é popularmente conhecido como lombriga, tá? Então, quando a pessoa está com ascaridíase, quando a pessoa está com lombriga, os vermes adultos, eles ficam no intestino delgado, copulando o tempo todo, né? E as fêmeas liberam no intestino ovos. Ovos que são eliminados nas fezes. Por isso que é uma doença facilmente diagnosticada por exame de fezes. Então, lá no laboratório, eles estão procurando ovos de parasita no seu cocô. Bom, quando a pessoa defeca fora da rede de esgoto, fora do vaso sanitário, essas fezes contendo ovos de Ascaris lumbricoides podem contaminar alimentos e água que vão ser ingeridos por outros seres humanos, né? Então, quando a pessoa faz a ingestão de ovos de Ascaris lumbricoides nos alimentos, e aqui a gente está falando de frutas, legumes, verduras e água, esses ovos vão descer para o nosso estômago, né? E no intestino eles eclodem, mas aqui tem uma coisa muito interessante. Quando os ovos eclodem, eles liberam uma larva. Essa larva do Ascaris lumbricoides, ela sai do intestino, cai na circulação e vem aqui para os pulmões.
e nos pulmões essas larvas vão se desenvolver, vão subir pelo sistema respiratório, isso quer dizer que elas sobem pelos brônquios, bronquíolos, traqueia, faringe, laringe, caem lá na nossa faringe, que é um órgão comum do sistema respiratório e digestório, elas caem novamente e você engole elas, entendeu? A larvinha. Só que de vez em quando elas erram o caminho, né, gente? Então, em vez de chegar na faringe e cair, ser deglutidas, né? Tá até falando aqui, ó, engolidas. Às vezes umas larvinhas saíam pelo nariz. Então era muito comum quando a pessoa estava extremamente infectada com lombriga, sair lombriga pelo nariz. Eu sei que é nojento, mas acontecia, tá? Mas o caminho certo, essas larvinhas subiam, chegava na faringe, a pessoa engolia elas novamente, e aí agora já adultas, essas larvas voltavam para o intestino e a pessoa estava doente. Sintomas de toda parasitose intestinal, dor, emagrecimento, perda de peso, né? Facilmente tratado como vermífugo, tá, gente? Hoje, inclusive, é algo muito raro de se encontrar uma pessoa com lombriga com ascaridíase, ok? Bom, outra doença causada por verme nematóide é a ancilostomose ou amarelão, tá? Também é uma doença em que nós temos o verme adulto vivendo no nosso intestino, tá? O agente etiológico, né, reforçando esse conceito, o verme causador dessa doença é esse daqui, o Ancylostoma duodenale, tá? Que a gente está vendo na região anterior dele. Vejam que ele tem ventosas na sua boca. E ele é um parasita que também vive no nosso intestino delgado. E essa doença é popularmente conhecida como amarelão, gente, porque o Ancylostoma duodenale, ele fica ali no nosso intestino, na parede, usando essas ventosas para perfurar o nosso intestino e fica retirando sangue do nosso corpo. E ao se alimentar do nosso sangue, o ancilóstoma duodenale diminui a quantidade de glóbulos vermelhos, deixando a pessoa com uma aparência muito amarelada. Daí o nome popular dessa doença, amarelão, tá? Bom, quando a pessoa está então com amarelão, ancilostomose, ela tem os vermes adultos vivendo no seu intestino, são dioicos, né, o tempo todo copulando. A pessoa libera nas fezes ovos. E quando essas fezes são eliminadas de novo fora da rede de esgoto, esses ovos, quando chegam no solo, e aqui a gente tem uma coisa diferente das outras doenças, no solo, esses ovos eclodem larvas. E aí, quando as pessoas andam descalças em contato direto do pé com o solo, as larvas penetram ativamente na nossa pele. Quando essas larvas do ancilóstoma penetram na nossa pele, as larvas entram na nossa corrente sanguínea, do sangue essas larvas migram para o nosso intestino, e aí não tem mais jeito, a pessoa pegou amarelão. Então vejam, apesar de ser uma parasitose intestinal, a forma pela qual o ser humano pega o amarelão não é ingerindo alimentos contaminados pelos ovos ou pelas larvas. Os ovos eliminados nas fezes, no solo, desenvolvem a larva do verme. E a larva do verme, no solo, penetra ativamente na pessoa quando ela anda descalço. A gente fala andar descalço, mas também, claro, se você pôr a mão na terra, vai penetrar. Se você pôr o braço na terra, vai penetrar. Mas o ato mais comum de ter contato direto com o solo é andar descalço. Por isso que a gente fala que a forma de contaminação por amarelão geralmente é andar descalço em solos contaminados com as larvas desse verme que vieram de fezes de pessoas doentes, ok? Então, medidas profiláticas contra ancilostomose, amarelão, se é parasitose intestinal, né, galera? Vocês já pegaram, né? Saneamento básico. Só que aqui também, gente, tem uma medida profilática muito simples, que é andar calçado e evitar andar descalço em solos, tá? Então, fica claro aqui que é uma doença que pode ser evitada também com essa outra medida profilática. Ok? Bom, seguindo, tem uma que de vez em quando eu falo, né, que alguns alunos podem estar com oxiúris na língua quando estão falando muito, né? É porque o que, que acaba acontecendo, né? A oxiurose, gente, também é uma parasitose, tá?
intestinal e é causada pelo verme nematóide da espécie Enterobius vermiculares, tá? Esse verme, pessoal, ele vive no nosso intestino, tá? Principalmente no intestino grosso. E aqui a gente está vendo que, como todo bom verme nematóide, Enterobius vermiculares é dioico, com dimorfismo sexual nítido, né? Os machos menores com gancho, as fêmeas maiores. Então, aqui no intestino grosso da pessoa com oxiurose, esses vermes ficam copulando o tempo todo, liberam ovos, e esses ovos vão ficar geralmente na região anal. Na região anal, esses ovos eclodem as larvas. E são isso que a gente está vendo aqui. Esse aqui é o ânus de uma pessoa com larvas de Enterobius vermiculares. E é muito comum causar uma intensa coceira na região anal a presença dessas larvas, tá? Crianças, geralmente, que ainda não tem muita noção das coisas, vão lá no ânus e coçam, porque é uma coceira muito intensa. E criança não lava a mão depois de fazer uma coisa dessa. E é aí que a oxiurose é uma doença muito comum em criança. E o que acaba acontecendo? Quando a criança coça o seu ânus contaminado pelas larvas do enteróbios e sem lavar as mãos, leva essa mão à boca, ela ingere larvas. E aí essas larvas vão passar pelo seu sistema digestório e vão novamente aumentar a população de enteróbios vermiculares no corpo da pessoa com oxiurose. Então, os principais sintomas da pessoa com oxiurose é esse intenso plurido, tá, gente? Vamos aprender aqui, plurido, né? Plurido é o nome técnico para coceira na região anal, causada pela liberação de ovos contendo larvas, eclosão de larvas, e a coceira anal é causada pelas larvas do Enterobius vermiculares, tá, gente? Aqui é uma das principais medidas profiláticas, né, é intensa higiene das crianças, né, evitar essa questão de levar a mão à boca sempre, né? Ao primeiro diagnóstico de coceira anal, prurido anal, né? Fazer o tratamento com vermífugo, elimina isso aqui facilmente. Trocar a roupa de cama da criança, porque as larvas também ficam na roupa de cama, nas roupas íntimas, né? Isso pode gerar infecção, inclusive, de outras pessoas na casa, ok? Outra doença causada por vermes nematóides é a filariose elephantiasis, tá? Aqui a gente tem uma doença causada por nematóide que tem hospedeiro intermediário e também vetor ao mesmo tempo. Presta bem atenção. O verme que causa essa doença, gente, é a Wuchereria bancroft, ok? E é um verme, pessoal, que na pessoa que está doente, que atua aí o ser humano como hospedeiro definitivo, esse verme vai viver principalmente no nosso sistema linfático, tá? São vasos que transportam outro líquido do nosso corpo chamado linfa. Diferente do sangue, que é vermelho, a linfa é branca, rica em glóbulos brancos, além de água e bastante gordura também, tá? Como todo bom verme nematóide, a Vulcherichia bancroft é dioica, machos e fêmeas, com intenso dimorfismo sexual. E no nosso sistema linfático, a principal ação desse verme é o entupimento dos vasos linfáticos, principalmente na região das pernas, gerando um acúmulo de linfa e o inchaço das pernas da pessoa, que lembra formato uma pata de elefante. Daí o nome popular dessa doença de elefantíase, tá? No sistema linfático, os vermes vão ficar o tempo todo fazendo reprodução sexuada, por isso que o ser humano é o hospedeiro definitivo, e vão liberar ovos que eclodem larvas. O mosquito da espécie Culex quinquefaciatus, que é esse mosquitinho aqui, ao picar o nosso corpo, acaba ingerindo as larvas desse verme, ingerindo a nossa linfa. E no corpo do mosquito, que se contamina
picando pessoas doentes com elefantíase, as larvas vão se reproduzir de forma assexuada. Por isso que o mosquito Culex é conhecido como hospedeiro intermediário da filariose, ok? Também o mosquito, agora contaminado com as larvas da filária, né, da Volteria bancroft, vai transmitir para outras pessoas através da picada. Por isso que o mosquito do gênero Culex, além de atuar como hospedeiro intermediário, ele também vai atuar como vetor, como transmissor da filariose, ok? É uma doença que ainda ataca muitas pessoas ao longo do nosso país, não é raro nas cidades do interior a gente encontrar pessoas igual essa foto aqui, com essa perna na forma de elefante, ok? Então, aqui é a única doença que a gente está vendo em que temos um vetor, um artrópode, um inseto atuando tanto como hospedeiro intermediário como vetor, como a gente viu em várias outras doenças, principalmente nas doenças causadas por vírus. E para terminar, a gente tem o bicho geográfico, né? Gente, o bicho geográfico é uma doença que o ser humano pega por um acidente no ciclo do verme Necator americanus, tá? Que é esse verme aqui que a gente está vendo a cabeça dele, a boca dele. Bom, Necator americanus, gente, é um parasita intestinal, mas de cães e gatos, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Os gatinhos fofinhos, os cachorrinhos fofinhos, lá no intestino deles, tem os vermes adultos, necato-americanos, vivendo no seu intestino, causando o que a gente viu em várias doenças que a gente tem causada por nematóide, como se fosse uma lombriga vivendo no intestino dos cachorros e dos gatos. Os vermes adultos lá, como a gente está vendo, são dioicos, machos e fêmeas, de ovíparo sexual, a gente já está acostumado aqui no filonematoda. E quando os cachorros e gatos estão contaminados com o necato americano, eles liberam ovos nas suas fezes. E os cachorrinhos e os gatinhos geralmente defecam em qualquer lugar, principalmente no caso dos gatos, em caixas de areia, mas também naquela areia que está ali na obra do vizinho, naquele solo do lote vago, na fazenda, em qualquer lugar. No solo ou na areia, tá? A partir dos ovos liberados nas fezes dos cães e gatos doentes com necato, nós temos a liberação da primeira larva no solo, a larva Habititoides, que não é a larva infectante, tá? No solo ainda, essa larva Habititoide sofre uma transformação para as larvas filariformes. E aí, as larvas filariformes são ingeridas nos alimentos e na água de cães e gatos, levando à contaminação desses animais por Necator americanus. E aí, no corpo desses animais, as larvas filarioides vão para o intestino, se transformam em vermes adultos e o ciclo começa novamente. O grande problema é quando o ser humano entra em contato com as larvas filariformes que estão no solo ou na areia e essas larvas penetram na nossa pele. E isso é um erro do ciclo da doença. E aí, quando essas larvas filariformes entram na nossa pele, elas não conseguem completar o ciclo, porque elas são larvas que estão adaptadas a desenvolver vermes adultos no intestino, não na pele. Então, essas larvas entram na pele do ser humano ativamente e ficam buscando caminhos dentro da pele, gerando essas lesões causadas pelo movimento que lembram rios de um mapa de geografia. Por isso que esse verme, quando penetra na pele do ser humano, causa popularmente o que a gente chama de bicho geográfico, tá? É uma doença de pele tratada pelo dermatologista com pomadas específicas. Ok, pessoal? E com isso a gente fez aqui uma revisão, uma retomada dessas doenças causadas por vermes plateumintos e nematóides, ok? A gente vai novamente cobrar na prova sim e também na nossa última prova
Então eu gravei essa videoaula para ajudar vocês, tá? Bons estudos e a gente se vê em breve na sala de aula. Tchau, tchau.